Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui e ter a oportunidade de a gente discutir esse problema. O grande problema de Campo Grande não é a Santa Casa, o grande problema de Campo Grande é a falta de gestão integrada da saúde. Se não funcionam as UPAs, se não funcionam os postos de saúde, se os demais hospitais da rede funcionam precariamente, os pacientes acabam indo mesmo para a Santa Casa. Então, não foi no final de semana que nós fechamos o portão, foi na quarta-feira, porque com a presença do Conselho Regional de Medicina, com a presença do coordenador da Secretaria Municipal de Saúde, enfim, com as autoridades todas envolvidas na saúde, se verificou que a capacidade do Centro Cirúrgico da Santa Casa, a capacidade dos leitos de UTI e a capacidade dos leitos de enfermarias estavam lotados. Não tinha mais condições de se receber ninguém ali. Então, para a segurança dos pacientes que já estavam internados, que já haviam passado por cirurgias ou outros que estavam na pré-cirurgia aguardando, e para a segurança do próprio paciente que poderia entrar e ficar no corredor e morrer no corredor, foi que se tomou essa posição técnica. Não é uma posição de vontade do presidente ou da diretoria da Santa Casa. Foi uma decisão técnica, como eu disse, com a presença dessas autoridades. Então, de fato, houve uma superlotação, uma demanda exagerada de ambulâncias do interior, não é? Mas isso não quer dizer que a Santa Casa parou, não é? Isso é uma irresponsabilidade, o que você lê nesse jornal, isso não é novidade para nós, porque, mesmo assim, de quarta-feira até ontem à noite, nós verificamos, entraram 200 ambulâncias. Isso está registrado lá na Santa Casa, está disponível para a imprensa. 200 ambulâncias. Entraram 300 pacientes. Agora, o que se fez foi controlar aquela demanda espontânea que sempre existiu na Santa Casa, que não pode mais continuar em favor, para a segurança do próprio paciente. Agora, vá perguntar para o paciente que entrou na Santa Casa nesses dias como é que foi o atendimento. O que não se pode é colocar pacientes nos corredores, como sempre se fez, como se isso fosse normalidade. Isso é uma indignidade para o cidadão que procura o hospital. E, se possível, nós vamos manter realmente essa posição de não mais internar pacientes nos corredores da Santa Casa. Agora, desculpa, Sérgio, infelizmente teve um problema que até a polícia teve que ir no local com relação ao bombeiro. O que aconteceu também com relação a essa situação? Parece-me que o bombeiro chegou ali no local com o paciente, não conseguiu entrar. O que realmente aconteceu ali? E que foi chamado a polícia militar? Isso foi no sábado, foi uma atitude exclusiva de um agente do Corpo de Bombeiros, porque antes e depois desse evento, o Corpo de Bombeiros, as viaturas do Corpo de Bombeiro tiveram acesso normal. O que acontece é que esse cidadão chegou lá com uma senha falsa e não foi aceito porque a Prefeitura mantém dentro da Santa Casa uma unidade para fazer a regulação. Certo. Então, chegou a ambulância, quem está conduzindo o paciente já se comunica previamente com a regulação, é oferecido uma senha e essa senha é comunicado à Santa Casa, ali na portaria. A portaria, então, de posse dessa senha, autoriza a entrada. E o que aconteceu é que esse cidadão ofereceu uma senha que não era verdadeira, e enquanto o nosso porteiro foi conversar com a funcionária do município que está ali dentro fazendo o controle, ele não teve paciência de esperar e jogou a ambulância contra o portão, arrebentou o portão e entrou. E já em seguida nem esperou
saber o que acontecia com o paciente, prendeu os 2 porteiros e levou para a DEPAC. Essa situação está sendo devidamente esclarecida e certamente, desde o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, o Comando da Capital, estavam orientados, e esse cidadão agiu contra as normas do próprio Corpo de Bombeiro e contra as normas de regulação do município, porque ninguém mais entra na Santa Casa sem a regulação do município. Nós temos um ofício do senhor secretário municipal cobrando isso da Santa Casa, não é? Tem uma portaria ainda da administração anterior, do dia 12 de julho, que diz que se a Santa Casa receber pacientes não regulados, o município não paga. E, se for pacientes do interior, quem receber é passível, inclusive, de responder a uma ação criminal. Então, nós estamos agindo exatamente de acordo com as normas que são impostas pela Autoridade da Saúde de Campo Grande, que é a Secretaria de Saúde do município, a CESAL. Presidente, exatamente sobre essa questão da regulação, que eu gostaria que você explicasse melhor. Como é que funciona essa regulação feita pela Prefeitura Municipal? Se fecha o pronto-socorro, se não permite entrar, como é que essa central vai funcionar? Funciona pelo telefone? Se o caso é de uma emergência, de urgência e emergência, todas as viaturas do SAMU, as viaturas do Corpo de Bombeiro, já estão comunicadas, elas ligam para o setor de regulação, eles dão uma senha, e essa senha, então, quando ele chega na Santa Casa, é liberado a entrada. De forma que não é que não entra, o que está havendo é um controle dessa entrada. O que acontecia antes, que aqueles portões ficavam abertos e chegava um carro particular, entrava, chegava o cidadão de moto, entrava, chegava a pessoa a pé e entrava. Isso não pode mais. Pode entrar a pé? Pode. De quarta-feira a domingo, como eu disse, entraram na Santa Casa 300 pacientes, 200 em ambulâncias e 100 a pé. Chegou ali andando, caminhando, mas estava realmente em situação de urgência e emergência e foram atendidos normalmente. Mas antes, ou se ele não ligou antes, o próprio serviço, a própria unidade de regulação do município que está funcionando lá dentro, liga para a central de regulação e dá o passe para que a pessoa possa entrar no pronto-socorro. Faz essa unidade faz uma triagem lá e passa informação. Realmente precisa ser internado. É um trabalho cooperativo, colaborativo entre a CESAL e os nossos funcionários lá da unidade de urgência e emergência. O paciente chega, passa pela classificação, se verifica que realmente ele precisa ter acesso ao atendimento e a regulação, a funcionária ou o funcionário do município que atua lá dentro, imediatamente consegue a senha e ele entra. Se não for assim, e a Santa Casa quiser atender, o município não paga por esse paciente que der entrada sem essa regulação. Presidente, então se tudo é feito combinado com a prefeitura municipal, por que o prefeito está ameaçando recorrer ao Ministério Público Federal pelas medidas tomadas quarta-feira? O prefeito é um bom político, né? Dizem. E eu quero crer que esse tipo de política não é uma boa política. Para começar, não entra um centavo na Santa Casa sem que seja previamente auditado pelo município. A Santa Casa presta o serviço, manda a fatura para a prefeitura, juntamente com todos os indicativos dos prontuários de cada paciente, é auditado e somente depois a prefeitura paga. Então essa auditoria já é feita. E eu quero dizer que antes do prefeito ir, eu já fui conversar com o Ministério Público Federal. Levei ao Ministério Público Federal todas as informações do que está ocorrendo em Campo Grande. Campo Grande tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais somente para a saúde esse ano. E o que está previsto para pagar a Santa Casa,
que realiza mais de 50% do atendimento da demanda dos pacientes SUS da capital, é apenas 22% desse valor. O que nós queremos saber é o que o município faz com os outros 78%. Eu quero crer que as UPAs, eu quero crer que os postos de saúde estejam funcionando maravilhosamente bem, que tenha médicos, que não estejam faltando medicamentos e materiais, porque é muito dinheiro. Então, é preciso realmente fazer uma auditoria, e a Santa Casa não tem nenhum impedimento com relação a fazer a auditoria em quantos pacientes entraram, em quanto nós gastamos, no que nós gastamos. Mas a Prefeitura também precisa responder pelo recurso que ela administra do governo federal. Até porque ela tem também uma contrapartida de 400 e poucos milhões de reais por ano, e é preciso ver aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Bem, presidente, na sexta-feira recebi um WhatsApp de um ouvinte, ele dizendo o seguinte, que se fizer cortes em áreas inchadas da Santa Casa, e é segundo ele, sobraria dinheiro para investir na saúde. Ele coloca que se gasta na lavanderia, e isso é o ouvinte que diz, eu não sei se aí o senhor vai me dizer se é ou não, 800 mil reais ano, e na limpeza do hospital mais de 600 mil. Isso é possível? Primeiro, se é verdadeiro esse gasto e se é possível diminuir esses valores. A Santa Casa realiza a limpeza dos seus enxovais, né? 24 horas por dia, 4,5 toneladas de roupas são lavadas por dia na Santa Casa, a um preço de R$ 2,70 o quilo. Tudo isso está quantificado. Foi até indicados algumas empresas que poderiam fazer esse serviço terceirizado na Santa Casa. O que ofereceu o menor preço é R$ 8,50 o quilo. E hoje paga R$ 2,70. Nós gastamos R$ 2,70, não é? O preço da refeição que nós produzimos na Santa Casa é R$ 8,50 por quilo. A menor proposta que nós recebemos foi de R$ 15 o quase quilo. O dobro. Então, a Santa Casa, ela realiza o menor custo por paciente, por leito da nossa capital. Olha, eu quero dizer que do Centro-Oeste. O próprio secretário de Saúde do Estado, em reuniões públicas, tem dito, a Santa Casa gasta R$ 33 mês por leito. O hospital regional, que é público, gasta R$ 87 mil por leito. Olha, nós trabalhamos a menos da metade do que os outros. Se você pegar... Só um minutinho, você falou R$ 87 mil? R$ 87 mil e nós R$ 33 mil leito por mês. Não é? Os custos da Santa Casa são muito baixos, porque a administração é feita com muito critério. Nós temos uma empresa de consultoria trabalhando conosco, levantando todos os custos, levantando as situações em que os setores onde há mais funcionários do que o necessário efetivamente, e também aonde tem de menos para que a gente possa complementar. Eu quero dizer ao nosso ouvinte que essa preocupação nós estamos tendo nessa gestão, e nós estamos fazendo isso tecnicamente e com critério. Se ele souber de alguém que possa lavar a nossa roupa a um preço menor que R$ 2,70 o quilo, será bem-vindo. Pode indicar. Só para que a gente realmente faça um esclarecimento, o senhor falou da superlotação da Santa Casa. E houve aí pessoas que tiraram foto que parece que a Santa Casa, o corredor não tinha nenhuma maca, não tinha ninguém nos corredores. Essa superlotação, quando o senhor fala a respeito dessa superlotação, também coloca aí que os corredores estavam lotados, ou essa superlotação é que, olha, não tem mais vaga em nenhum leito, por isso não estamos recebendo pacientes? Na virada do final de semana anterior, e até quarta-feira, todos os corredores estavam tomados efetivamente. Todas as salas cirúrgicas estavam em uso, e tiveram que bloquear 7 salas cirúrgicas para serem utilizadas como UTIs. Certo. Isso foi constatado, isso foi registrado,
pelas autoridades da saúde do município que lá estiveram, isso está fotografado, não é? Isso está documentado. Agora, à medida em que nós fizemos um efetivo controle dos portões da Santa Casa e passamos a atender somente as urgências e emergências, aí então refluiu e hoje realmente nós não estamos mais com pacientes dos corredores. E pretendemos não ter mais esses pacientes nos corredores, na medida do possível, um ou outro, mas o que acontecia na Santa Casa de a pessoa ficar 2, 3 dias em cima de uma maca aguardando uma cirurgia, isso é uma indignidade que nós não podemos aceitar. Presidente, como é que funciona? Porque assim, estamos na rua de Campo Grande, sofremos um acidente, né? Sofre um acidente. Primeira coisa que a gente pensa é que é ir para a Santa Casa. Tem a regulação. Tem a regulação. O que a gente ouviu nos últimos dias é que nem a regulação estava sendo atendida. Quer dizer, chegava lá, entrevistas, por exemplo, na televisão, as pessoas na ambulância falando, não, nós viemos aqui pela regulação, mas não estava recebendo. Como é que funciona isso? De regulação, não regulação? Se existe a regulação, não está sendo respeitada? Olha, uma insegurança Carmen, muito grande. O que eu posso lhe dizer das informações técnicas, porque o hospital tem um diretor técnico, tem um gerente médico, tem uma gerente de enfermagem, né, que são as autoridades médicas da Santa Casa, e que se mantêm em contato permanente. Eu posso dizer que nesse setor da prefeitura hoje funciona. Você vai recolher uma pessoa que foi acidentada, e normalmente quem recolhe são os paramédicos do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, e eles já têm a instrução de como agir. São 24 horas por dia o serviço funcionando. É uma ligação, eu não sei se é por celular ou via rádio, e imediatamente é passada a senha de acesso para eles. Agora, o setor de regulação, ele regula ou para a Santa Casa, ou para o hospital universitário, ou para o hospital regional. Se tem uma cultura em Campo Grande que vamos levar para a Santa Casa. Não, mas houve entrevistas de paramédicos, por exemplo, falando o seguinte, não, foi regulado para vir para a Santa Casa. Sim. E na Santa Casa não houve o aceite, não houve a permissão de entrada. Isso não pode ter acontecido, porque quando está regulado para a Santa Casa... É obrigado. Vamos assim dizer. Tanto que, com o controle da portaria, assim mesmo entraram 200 ambulâncias de quarta-feira até domingo na Santa Casa. Se isso estivesse acontecendo, não poderia ter entrado uma quantidade de viaturas dessa dentro da Santa Casa. São 7h mais 55, nós estamos conversando com Ezaquiel Nascimento, ele que é o presidente da Santa Casa, e eu recebo aqui, presidente, olha, referente ao caso que aconteceu, se o paciente morre na ambulância, caso não seja autorizado a entrada, claro que aí volta aquela mesma situação. Se existe a regulação, é obrigatório a entrada na Santa Casa. Se não existe a regulação, ou é para um outro hospital ou para uma UPA, então quer que ou o motorista do SAMU ou do Corpo de Bombeiros que leve para onde o local que foi autorizado, não é isso? Sim. Se aconteceu tudo isso que foi dito aqui, que a Carmen se referiu, está regulado para a Santa Casa, chegou lá, não permitiu a entrada e o paciente morreu. A responsabilidade é da Santa Casa. Isso não tenha dúvida nenhuma. Agora, o que acontece, no mais das vezes, é que o agente que está levando esse paciente não quer ir até o hospital regional, não quer ir até o hospital universitário, porque ficam longe do centro, e demanda diretamente a Santa Casa. É esse controle que está sendo feito. É preciso haver uma distribuição para não prejudicar o atendimento ao paciente que é demandado e que é referenciado, como os médicos dizem, para a Santa Casa. Olha, eu acabo de receber a informação aqui. Nós estamos com a ala vermelha. A ala vermelha é daqueles pacientes que chegam em situação crítica, não é? Está superlotada e, nesse momento, tem mais 2 pessoas em ambus. Ambus é
aquela respiração manual. Mecânica, aquela que é feita pelo Manualmente, né? A respiração mecânica ela pode ser através dos gases que vêm diretamente nos pontos de gás. E olha, isso eu gostaria de enfatizar aqui. Desde o mês de julho do ano passado, que nós tínhamos banido os ambus da Santa Casa. Nós criamos uma segunda sala vermelha, para recepção, com mais 8 pontos de gases nessa área vermelha 2 que nós chamamos. Em acordo com, então, a administração municipal, de que esse valor, esse investimento a Santa Casa seria indenizada. Por quê? Você, para ter uma área vermelha, você tem que ter mais uma equipe médica, mais uma equipe de enfermagem, mais os administrativos, e você tem as despesas com os gases. Muito bem. Um ano depois, me pergunte se eu recebi 1 centavo por esse investimento que foi feito. Simplesmente o município não paga. Então, o que é contratualizado é uma ala vermelha com 6 leitos de UTIs. Só que de lá para cá nunca se baixou de 12 a 15 pacientes nessa ala vermelha. Isso não pode acontecer, isso dá despesa. A Santa Casa recebe pelos serviços que faz. Quando não recebe, aí gera um déficit que obriga a administração a ir buscar financiamento bancário, e essa situação não pode continuar. Nós não estamos negando a atender a população. Aliás, a Santa Casa, que vai completar 100 anos no dia 18, sempre foi a parceira da população de Campo Grande no atendimento à saúde. No entanto, também gerou aí, recebemos a Santa Casa de volta da intervenção com 160 milhões, que a gente vai pagando e vai tendo que fazer outra dívida bancária. Isso tem que ter um limite. As autoridades que foram eleitas para gerir o município, elas têm responsabilidade por financiar o atendimento à população. Doutor Ezaquiel, só uma confirmação. Os pacientes que estão na Santa Casa hoje, em termos de percentuais, muito mais causados por acidente de trânsito, não é? São os que superlotam. 53% dos pacientes, a origem são os acidentes. Acidentes de uma maneira geral. Desses 53%, 52%, 53%, 70% se refere a acidentes de trânsito. Os demais, acidentes de trabalho, acidentes domésticos. Mas a grande maioria é acidente de trânsito. Correto. Nós estamos conversando com o presidente da Santa Casa, o Ezaquiel Nascimento. Presidente, o senhor não gosta que se chame Hospital do Trauma, mas é a maneira como todo o campograndense e a população sul-mato-grossense conhece. Como é que está a situação hoje ali desta área do trauma? Em fase de finalização, poderíamos ter finalizado ou estar em finalização, parte final, esse mês, mas houveram algumas exigências para o fluxo correto de pacientes e novas reformas. As reformas das reformas tiveram que ser feitas, mas a empresa se comprometeu conosco que no dia 30 de setembro ela entrega toda a parte externa e toda a parte que não depende dessas reformas. O que quer dizer que até o mês de outubro nós teremos essa unidade completamente reformada, revitalizada, e aí será a parte da mobília, da colocação dos equipamentos, que também, em sua grande parte, já foi adquirida e está pronta para ser colocada nessa unidade. E isso vai fazer com que esses pacientes todos do trauma possam ser deslocados para lá. Tem 5 salas de cirurgias, tem 10 leitos de UTIs. Isso vai dar uma folga, uma aliviada no que acontece hoje dentro da Santa Casa. Mas aí a gente tem essa preocupação com relação, olha, teremos folga, uma tranquilidade maior com essa... Mas e o recurso para isso?
Como é que será feito? A responsabilidade é do poder público. Né? Tem uma ata assinada dentro do Ministério Público, onde o Estado, o município e o Ministério da Saúde se comprometeram em contratar com a Santa Casa o valor necessário para o funcionamento dessa unidade. Quer dizer, se nós já trabalhamos com déficit hoje de cerca de 3 milhões de reais, nós não podemos assumir pela Santa Casa o funcionamento de mais toda essa área, né, que é um verdadeiro hospital, como diz você, com os mesmos recursos que nós temos. Agora, nós vamos negociar e certamente que haverá bom senso para que a cidade possa ter mais essa unidade hospitalar em funcionamento. Olha, rodou aí pelo WhatsApp, não sei se o senhor recebeu, e também não sei, aparentemente verdadeiro, porque eram 3 emissoras de televisão no interior ali do Mato Grosso, entrevistando um médico, e ele era diretor clínico, acho que de um hospital, e dizendo da situação, que não 3 dias depois da entrevista que ele estava dando, ia acabar o dinheiro para a comida, e começou a chorar, dizendo, olha, são 35 anos que eu estou trabalhando como médico, nunca passei por isso, não tinha a ideia de passar por essa situação. A saúde pública nesse nosso país, ela realmente ela está falida, com muitas dificuldades, e como é que nós vamos conseguir sair dessa, falando aqui com relação ao Mato Grosso do Sul, falando da Santa Casa? Olha, eu integro o Conselho de Administração da Confederação das Santas Casas do Brasil. A semana passada nós estivemos reunidos, fomos ao Ministro da Saúde, ao Secretário Nacional de Assistência à Saúde e expor a situação em que se encontram todas as Santas Casas do Brasil e todos os hospitais filantrópicos. Eu acredito que também os hospitais particulares contratualizados para realizar atendimento pelo SUS estejam na mesma situação deficitária. Essa é uma conjuntura. Os hospitais de Mato Grosso do Sul, eu presido também, essa semana tivemos a eleição, inclusive, da diretoria da Associação dos Hospitais Filantrópicos do Estado, são 41 hospitais, todos eles com dificuldades. Agora, na sexta-feira, o governo do Estado atualizou o pagamento de 3 meses, estavam em 3 meses atrasados os repasses para esses hospitais. Certo. Então, essa crise ela é conjuntural, não é? Mas eu penso que o problema maior é gestão. Por exemplo, Campo Grande, nos bons tempos, dinheiro sobrando, né, e a gente sabia por que estava sobrando no governo do PT, veio dinheiro para construir aqui 8, 9 UPAs, né, UBSs. Agora, não se pensou que isso teria um custo de funcionamento. Então, quando eu falo de gestão, eu aqui sou obrigado a concordar com o secretário de Saúde do Estado, tem que fechar mesmo algumas dessas UPAs e otimizar os recursos que o município possui para investir nos hospitais que dão resolutividade, que é o maior deles a Santa Casa, mas o hospital regional, o hospital universitário. É assim que nós podemos contornar essa situação grave que nós estamos vivendo na área da saúde. Agora, você manter aberto, por manter aberto, uma quantidade de unidades de saúde dessa que nós temos em Campo Grande, é uma grande bobagem. Os técnicos com os quais eu tenho conversado têm ponderado sobre esse tema e dizem, olha, não é possível mais continuar com esse número de unidades que não resolve o problema de saúde da população. Então, o dinheiro tem que ser investido em quem realmente dá o retorno à população no atendimento. Com relação àquele atendimento ali na Avenida Mato Grosso, né, que são médicos que atendem ali a população com um valor uma tabela social, e com relação a exames, são todos os exames, alguns exames que são realizados, como é que funciona ali? Não, nós temos a tabela social para consultas, que varia de 100 a 150 reais, é isso? Não, de 80 a 130 reais. Ah, pois não. De 80 a 130 reais. A pessoa pode ligar, pode agendar a sua consulta e ele vai ser atendido. Se ele precisar de exames laboratoriais, se eles precisarem
se o paciente precisar de um exame de diagnóstico por imagem, ele também vai fazer na Santa Casa pela tabela social. Tá? De forma que essa é a contrapartida que a Santa Casa dá para a população, ajudando, né, aquele que, geralmente a classe média, que perdeu o emprego, perdeu o seu plano de saúde, mas ele não quer voltar para o atendimento SUS, ele não quer ir no meio termo, né? Enfrentar uma fila numa UPA, ele pode ir lá na Santa Casa e ele vai ser atendido. E olha, a demanda tem sido grande, está aumentando a cada dia. Que bom, né, que você, do outro lado, que você está nos ouvindo, possa aí utilizar, ali na Avenida Mato Grosso. Se você mora aqui há muito tempo, né, é a antiga Santa Casa, era a entrada ali, se não me engano, do pronto-socorro da Santa Casa, lá na Avenida Mato Grosso, você pode utilizar aí. O senhor teria fácil aí o telefone? Bom, a gente daqui a pouquinho passa o telefone para você, mas se você quiser realmente participar ali, utilizar os médicos que estão ali atendendo, de R$80 a R$130, para que você possa fazer ter aí o seu atendimento, tudo pela tabela SUS, o que é muito importante. São 8h23. Existe alguma possibilidade da abertura desses portões ali do pronto-socorro, já que isso aconteceu na quarta-feira? Às vezes a população fala, olha, não é que eu queira entrar, mas parece que aí a Santa Casa, o pronto-socorro está fechado mesmo, definitivamente. Existe a possibilidade da abertura dos portões essa semana? Nós vamos colocar as coisas aqui. O portão é de controle. O portão não está fechado para não deixar ninguém entrar. O que precisa é ter um controle. A Santa Casa era o único hospital da cidade que não tinha esse portão de controle. Se você for no regional, se você for no hospital universitário, você vai encontrar ali uma portaria para orientar quem chega. Certo. Então, não é para ninguém ficar assustado e dizer, agora eu não posso mais entrar na Santa Casa. Não, absolutamente isso. Não é? Eu enfatizei aqui que nós recebemos 300 pacientes. Claro. Então, não é uma situação em que se cerrou a porta e não recebe mais ninguém. A Santa Casa precisa cumprir, inclusive, a quantidade de atendimentos que está contratado. Então, de maneira nenhuma, está impedido. Mas é preciso ter esse controle. Não pode ser uma pessoa que está com o dedinho quebrado, está com uma dor de cabeça, eu vou lá na Santa Casa para fazer uma consulta com um médico. Um hospital de média e de alta complexidade como é a Santa Casa, ele deve ser bem usado para a população, porque à medida que eu vou atender algo que é básico na saúde, eu estou impedindo talvez a entrada de alguém para fazer uma cirurgia eletiva, não é? Que, aliás, também já foi comentado que a Santa Casa parou as cirurgias eletivas, não é verdadeiro. Só no mês de julho fizemos mais de 1.500 cirurgias eletivas. De janeiro a julho, mais de 7.000 cirurgias eletivas. Então, o que nós estamos fazendo é um efetivo controle. Nós podemos fazer 1.500? Nós vamos fazer 1.500. O que não pode é botar 2.000 pacientes e deixar 500 pacientes na fila em cima de maca para fazer uma cirurgia. Isso não pode acontecer. Uma outra questão com relação a esse portão, que foi ponderado, é que nós recebemos ali, não é, muitas vezes, pacientes que são presos com escoltas policiais, não é? E nós não podemos admitir que uma hora ou outra entre uma facção rival para fazer acerto de contas lá dentro, não é? Então, a segurança do paciente passa pelo efetivo controle de quem está tendo acesso na Santa Casa. De forma que hoje, como nós estamos superlotados, toda a área vermelha, e isso tem consequências porque nós estamos fazendo o terceiro turno, já desde o mês de janeiro. As cirurgias são realizadas
em 24 horas, a não ser que o paciente tenha alguma exigência de preparação para fazer, ele pode ficar para o terceiro dia, mas em regra nós estamos fazendo as cirurgias ortopédicas em 24 horas dentro da Santa Casa e com certeza esse acesso vai ser controlado, mas não impedido ninguém de entrar dentro da Santa Casa. Presidente Ezaquiel Nascimento, mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, os esclarecimentos e avisar a população 3311 3000 é o telefone aí para que você possa marcar, né? Se você tem a necessidade, tem o interesse, 3311 3000 e também para você obter informações com relação ao plano ali da Santa Casa. Nosso muito obrigado. Eu agradeço e eu quero dizer também, só complementando ao que nós falamos antes de qual é a solução, é que a Santa Casa é um hospital filantrópico. Nós estamos conversando com a Receita Federal para autorizar as doações por empresários ou mesmo por pessoas físicas que possam ser dedutíveis do imposto de renda, mas independentemente disso, nós temos recebido de parte da população muitas doações em equipamentos, em alimentos, né? E nós queremos conclamar a todos que estão nos ouvindo para que nos ajude. Não é? Todas as doações que são feitas à Santa Casa, que não sejam em gêneros alimentícios, nós não usamos esse recurso no custeio. Nós usamos esse recurso para adquirir equipamentos que a pessoa possa depois lá constatar como foi empregado aquela doação que ele fez para a Santa Casa. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. E nós aqui agradecemos aqui aos esclarecimentos e, claro, levando para a população, né, como está o funcionamento da Santa Casa, e você também pode ajudar. Com relação ao plano e o ambulatório, que se você quiser marcar alguma consulta, 3311 3000.